Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão presbítero Florival, congrego na Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui do setor 53 do Itaim Paulista. E quem dirige essa congregação do setor é o pastor Paulo. Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. E nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 4. E essa lição 4 será ministrada em todas as igrejas da Assembleia de Deus Ministério Madureira, no dia 27 de outubro. E o tema da nossa lição, da lição 4, é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Então vamos aqui para os tópicos, como é de costume. Vamos fazer a leitura de referência. A leitura de referência é importante. Está lá em Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo 5 e o versículo 33, do 33 até o 37. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Esse é o texto de referência e a lição 4 está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é conhecendo o terceiro mandamento, que no caso esse aqui que é o título da lição. Primeiro, a importância do mandamento. Segundo, o nome sagrado de Deus. Terceiro, tetragrama. Aqui no segundo tópico nós temos a autoridade de um nome. Primeiro, o significado de um nome. Terceiro, um nome sem igual. É claro que é o nome de Deus que é sem igual, né? Aqui no terceiro tópico nós temos relacionando-se com integridade, freando a profanação. Segundo ponto, honrando o nome de Deus. Terceiro ponto, crucificando o velho homem. Esse terceiro tópico aqui eu estava lendo, o terceiro tópico aqui do terceiro ponto não tem nada a ver com os outros tópicos da lição, não tem nada a ver, né? É a coisa que está totalmente fora do contexto. Por esse motivo a gente não vai fazer o comentário dele. Então o tema aqui, meus irmãos, é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento lá do Decálogo, né? Decálogo significa lei. Os 10 mandamentos que Deus ordenou a Israel através do libertador, ou seja, através de Moisés, a quem Deus usou para libertar o povo de Israel. Então nós vamos ver aqui no terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu pergunto para você, você sabe o que significa essa palavra? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? É preciso refletir um pouco, é preciso meditar um pouco na palavra de Deus para que nós possamos entender isso. Quando nós começamos a ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nós chegamos a uma conclusão dentro desse tema, que tomar o nome de Deus em vão era falar em nome de Deus uma coisa que Deus não tinha feito.
né? Por exemplo, para você entender o que eu quero explicar. Vamos aqui trazer em miúdo aqui para você entender. No Antigo Testamento havia muitos falsos profetas que profetizavam em nome de Deus. No livro nós vamos ver isso no livro do livro de Jeremias, tinha falsos profetas. Nós vamos observar no livro das primeiras crônicas, havia falsos profetas que falavam em nome de Deus. Então nós vamos ver que um falso profeta, ele profetizava em nome de Deus, que Deus ia fazer algo, que Deus ia fazer isso, que Deus ia fazer aquilo, e na verdade Deus não tinha falado nada, né? Muitas vezes era um sonho que o falso profeta tinha, né? Era coisas da cabeça dele que ele inventava. Isso está na Bíblia, né? Deus advertia lá esses falsos profetas porque eles iam pagar um preço muito alto por causa da rebeldia. Então nós podemos entender que tomar o nome de Deus em vão, falar uma coisa que Deus não fez. Quando nós falamos uma coisa que Deus fez, ou seja, um milagre, uma bênção que Deus ele fez em nossa vida, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado, né? O nome de Deus é adorado. Então nós vamos ver que hoje em dia não é diferente, né? Tem muitos falsos pastores, falsos profetas, falando em nome de Deus, profetizando em nome de Deus, uma coisa que Deus não mandou profetizar, né? Uma palavra que Deus não mandou. E falsos pastores também, usando a palavra de Deus, manipulando a Bíblia, né? Enganando muitos incautos, muitas pessoas ingênuas que não têm conhecimento da palavra de Deus, né? Pessoas que não têm muitas vezes sinceridade no coração para servir a Deus, porque a palavra de Deus diz que quem serve a Deus, de verdade, Deus não deixa a pessoa enganada. O Espírito Santo concede entendimento e sabedoria para que nós possamos realmente estar na direção de Deus, ou seja, do Espírito Santo, para que nós possamos não ser enganados, né, por falsos pastores, por falsos profetas, esse tipo de coisa. Então nós vamos ver que, infelizmente, isso é comum. Hoje em dia, no século XXI, ouvíamos aí pessoas profetizando coisas que Deus não mandou e pessoas usando a palavra de Deus para enganar aquelas pessoas que são ingênuas, pessoas que não têm discernimento espiritual. Então, para que nós possamos entender aqui, para começar, para que nós possamos entender o que significa isso, tomar o nome de Deus em vão é falar uma coisa que Deus não fez, é profetizar uma palavra que Deus não mandou, é tomar o nome de Deus em vão. Tem mais coisa ainda, mas para a gente começar aqui, por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso que nós podemos entender, que tomar o nome de Deus em vão é falar coisas que Deus não mandou, ou até profetizar palavras que Deus não autorizou. Aqui no segundo ponto, nós temos um nome sagrado de Deus. Nós vamos ver que Moisés, lá no Êxodo, no capítulo 2, quando Moisés ele saiu do Egito e ficou 40 anos apacentando ovelhas do seu sogro, lá no monte, nós vamos ver que ao se completar 40 anos que Moisés tinha fugido do Egito, ele tinha já ali quase os seus 80 anos de idade, Deus apareceu para Moisés, digamos assim, na teofania, né? Ou seja, a aparição de Deus, né? Deus apareceu a Moisés em forma de fogo ali. Porque no Antigo Testamento nós vamos ver que Deus ele se manifestava de várias maneiras, né? A presença de Deus era manifestada de várias maneiras no Antigo Testamento.
E ali Deus se apresentou dessa maneira, como um fogo que não consumia a sarça. E quando Moisés foi chegando perto, Deus falou assim: olha, não chegues para cá, porque a terra que você está pisando é terra santa. Aí Deus começou a falar com Moisés, falou: sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos teus pais, e desci porque vi a aflição do meu povo, desci para livrar o meu povo dos egípcios. E ali Deus ele fala para Moisés, né? Deus convence a Moisés a libertar o povo de Israel, e Moisés ele fala: quando eu chegar lá para Faraó, qual é o teu nome que eu vou falar para Faraó? Qual é o teu nome? Moisés perguntou para Deus qual era o nome dele ali. Porque nós vamos ver que no Egito havia várias divindades. Havia vários deuses no Egito. Então Moisés ele queria o nome de Deus. Aí Deus falou assim: olha, eu sou o que sou e me envio a vós. Você vai falar para Faraó: olha, eu sou o que sou e me envio a vós. Foi o que Deus falou para Moisés. O que lhes direi? Está lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 13. E o Senhor lhes disse: eu sou o que sou. No capítulo 3, versículo 14. Possivelmente eu serei o que serei. Esta frase é sugestiva, é uma referência clara ao nome, né, a Yahvé. Provavelmente é considerado uma abreviação da frase toda. É como se todas as palavras fossem colocadas juntas, formando uma só. Então nós vamos ver que essa palavra que Deus falou, esse nome, né, eu sou o que sou, eu sou o que sou, aqui no comentário está, eu serei o que serei, né? Então nós vamos ver que é traduzido como Yahvé. Eu sou o que sou, é traduzido como Yahvé, uma palavra hebraica, uma palavra hebraica que significa Yahvé. Então Yahvé é um nome de Deus lá no Antigo Testamento. Quando Deus falou assim: olha, eu sou o que sou e me envio a vós, né? Eu serei o que serei. O que Deus estava querendo dizer? Olha, Moisés, eu sou o que sou para a tua necessidade. Não importa qual seja a sua necessidade, eu sou para você, né? Naquilo que você necessita na tua vida. Se você precisar de água, eu vou ser água. Se você precisar de alimento, eu serei o alimento. Se você precisar da minha presença, eu serei a minha presença. Então a palavra eu sou o que sou, Deus queria dizer: olha, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Ali, a tradução, né? Então nós vamos ver que essa palavra eu sou, ela foi traduzida para Yahvé. E nós vamos ver que Deus, ele falou para os sacerdotes, né? Tomar cuidado para não blasfemar o nome de Deus. Então nós vamos ver que os escribas, os sacerdotes, eles não queriam falar o nome de Deus, e eles, em alta voz, e eles traduziram lá no Antigo Testamento, na Septuaginta, na tradução lá do grego, né? Perdão, a tradução do hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70 no Antigo Testamento. Nós vamos ver que eles traduziram, né, essa palavra Yahvé para Senhor, né? Senhor Deus. Senhor Deus. E esse título de Senhor, né, nós vamos ver que o povo de Israel servia a Deus, então Deus ele ficou como Senhor. E essa palavra Senhor do original do grego significa Kyrios.
né? Significa Kyrios. Então, nós vamos ver que os sacerdotes, os escribas, quando iriam escrever, os escribas, né, que eram os copistas, eles copiavam, né, o Antigo Testamento, as cópias. Então, eles evitavam de colocar o nome Yahvé e trocaram esse nome de Yahvé para Senhor, né, ou Kyrios, que significa Senhor também. Kyrios é uma palavra grega que significa Senhor quando é traduzido para o português. Então nós vamos ver que eles, né, essa palavra é para o povo de Israel, né, para os sacerdotes, os escribas ali, que sempre estavam ali falando o nome de Deus. Eles consideravam uma palavra, um nome muito sagrado, e eles evitavam de falar Yahvé. Então traduziram para Senhor, que significa Kyrios, né? Na tradução aí do grego para o português. Vamos pular aqui para o segundo tópico, né? Vamos pular aqui para o segundo tópico. A autoridade de um nome, o significado de um nome. Então nós vamos ver que um nome na cultura do povo de Israel era muito importante. A cultura de um nome no povo de Israel. Tem vários exemplos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que um nome na cultura bíblica é muito mais que uma palavra pela qual chamamos uma pessoa. Quando se falava o nome de alguém, estava incluindo ali tudo que aquela pessoa era como pessoa, pois toda a sua reputação estava encerrada ali naquele nome. Nós vamos ver que o nome na cultura do povo de Israel, nos tempos bíblicos, se falava até, né, sobre as características daquela pessoa. O impacto do nome que aquela pessoa tinha, que o nome tinha na vida daquela pessoa. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Por exemplo, Jacó. A palavra Jacó significa usurpador. Significa enganador. Então, quando nós começamos a estudar a vida de Jacó, nós vamos ver que o nome dele condizia com o caráter dele. Ele enganou a mãe dele, ele enganou o pai dele, ele enganou o irmão dele, enganou o pai dele. Claro que ele foi coagido, né? Ele foi coagido pela sua mãe, foi influenciado por ela. Mas nós vamos ver que o nome de Jacó significa isso. Tem outros nomes também na Bíblia, né, que tem significado de um nome de um grande peso ali, né? Fala sobre a reputação, a autoridade, o caráter, sobre várias características que demonstram na vida da pessoa nos tempos bíblicos, lá, principalmente no Antigo Testamento. E se falando sobre, né, o peso, o significado dos nomes das pessoas, nós vamos ver que o nome de Deus, se falando sobre o nome de Deus, nós vamos ver que tem um peso muito grande, né? Tem um peso muito grande na vida em Deus, né? Porque o nome de Deus representa a santidade de Deus, representa o caráter de Deus, né? Ou seja, fala daquilo que Deus é. Então nós vamos ver que tem um peso muito grande o nome. Quando se fala do nome de Deus, ou seja, Yahvé, né? Deus falando para Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E nós vamos ver que essa palavra eu sou o que sou, que Deus falou para Moisés, Jesus falou 7 vezes essa palavra, essa expressão eu sou o que sou. Está lá no livro do Evangelho segundo João. Jesus falou assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E tem outra que ele falou, eu sou também a porta. Então Jesus usou essa palavra 7 vezes. Ele usou essa palavra eu sou nessas expressões, né? Nessas expressões que Jesus falou dessa maneira, e nós vamos ver que Jesus usou a mesma palavra
E os fariseus muitas vezes queriam apedrejar Jesus porque ele se fazia Deus ali, né? Se fazia Deus. Quando ele falou se expressou da mesma maneira que Deus se expressou lá para Moisés, ele estava dizendo que ele não era homem, ele estava dizendo que ele era Deus na sua divindade. E por isso os fariseus queriam apedrejar Jesus, porque estava dizendo que ele estava blasfemando, né? Estava dizendo-se, eles falavam assim, você sendo homem, dizendo-se ser Deus, por isso nós queremos te apedrejar. Então nós vamos ver que na Bíblia, Deus, se você ler na Bíblia com relação a Deus, você vai ver que Deus tem vários nomes, né? Por exemplo, El Shaddai, Yahvé, tem outros nomes aqui. El Shaddai, Yahvé, Jeová Nissim, Jeová Rafá, Eloi. Então nós vamos ver que Deus, ele tem vários nomes na Bíblia. Tem um estudo aí, né? Um estudo de teologia que explica cada nome do significado de Deus. Então nós vamos ver que o nome de Deus, né? Portanto, devemos concentrar nossa atenção no significado do nome de Deus nas Escrituras. O nome do Senhor é santo, assim como Ele é santo. O nome do Senhor é uma representação da sua glória, a sua majestade, a sua suprema divindade. Assim como no passado, toda a reputação de uma pessoa estava concentrada no seu nome, com Deus acontece do mesmo modo. Então nós vamos ver que o nome de Deus, como eu falei quase agora, ele trazia um peso muito grande, porque o nome de Deus não poderia ser blasfemado, né? O nome de Deus não poderia, a pessoa não poderia fazer juramento pelo nome de Deus. Eu juro por Deus, eu juro por isso, né? Jesus ele condenou essa atitude, esse comportamento da pessoa querer jurar pelo nome de Deus. Muitas vezes nós vamos ver as pessoas jurando, né? Eu juro por Deus que eu não fiz isso, não fiz aquilo, tal. Então nós vamos ver que Jesus ele condenou essa prática, né, da pessoa jurar pelo nome de Deus, porque a pessoa não pode fazer isso, porque o nome de Deus é santo, né? Como nós vemos aqui agora. O nome de Deus tem um peso muito grande. O nome de Deus não pode ser ultrajado, o nome de Deus não pode ser blasfemado. O nome de Deus não pode ser tomado em vão, o nome de Deus. Então nós vamos ver que o nome de Deus tem um peso muito grande, porque o nome de Deus é santo, né? O nome de Deus é santo. O nome de Deus é digno de toda honra e toda glória. Vamos aqui então para o terceiro tópico. Então nós vamos ver que eu falei quase agora. Um nome é muito importante, né, na cultura do povo bíblico, dos tempos bíblicos. E o nome de Deus não é diferente. Então devemos tomar muito cuidado quando nós pronunciamos o nome de Deus, né? Devemos tomar muito cuidado, devemos ter reverência, porque o nome de Deus é santo, é poderoso e fala do caráter de Deus, né? Do caráter, da reputação. E nós vamos ver que todo crente precisa ter esse cuidado, né? Essa reverência, porque nós vamos ver em um episódio bíblico que quando Deus ele queria destruir o povo de Israel, Moisés falou: olha Deus, se você destruir o povo de Israel, risque o meu nome do livro da vida, do livro que você escreveu. E ali nós vamos ver que Moisés ele falou assim: Deus, o que dirá as nações do teu nome? Ele começou a defender o nome de Deus, olha aí, né? O que as nações dirão do teu nome? Olha, Deus tirou Israel lá do Egito e não teve poder, não teve capacidade, né, para
conduzir esse povo e colocar esse povo na terra prometida. O que dirão, né? O que dirão das suas promessas? O que dirão lá os povos lá no teu nome? Então Moisés ele teve essa atitude de querer, se preocupou com o nome de Deus, com a reputação, com o zelo de Deus, com o nome de Deus, e Deus realmente, digamos assim, que Deus ouviu o que Moisés tinha falado, e Deus falou assim, olha, minha presença irá contigo, né? E a minha presença irá contigo, e Deus realmente foi com o povo de Israel, porque Moisés estava ali preocupado com o nome de Deus, com o zelo de Deus, a reputação do nome de Deus, né? Então ele falou dessa maneira. Vamos aqui então para o terceiro tópico, relacionando-se com integridade, né? Relacionando-se com integridade. No terceiro tópico aqui, freando a profanação. Por causa da grandeza do nome de Deus, qualquer uso do seu nome que traga desonra a ele, ao seu caráter, é tomar o seu nome em vão. Salmo 111, 9 diz, o seu nome é santo e tremendo, e a oração do Senhor revela a reverência a Deus deve ser a nossa prioridade máxima. O terceiro mandamento tem como objetivo colocar um freio na mentira, restringir os juramentos dessa maneira e evitar a profanação do nome divino. Aqui nós vamos ver na leitura, né, do texto de referência, que Jesus disse, né, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo preto ou branco. Seja, porém, o vosso sim, sim ou não, que passadiça a procedência maligna. E nós vamos ver que Jesus, ele toma vários, digamos assim, vários objetos como sagrado, né? Ele não toma só o nome de Deus, mas ele toma ali o céu, né, a terra, até o próprio ser humano ali. Então Jesus ele não dá valor só na questão da importância do nome de Deus, mas ele fala assim, olha, você não pode jurar pela terra, porque a terra é escabelo dos pés de Deus. Você não pode jurar pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Você não pode jurar nem pelo fio da tua cabeça, porque você não pode tornar o fio dos seus cabelos branco ou preto. Então nós vamos ver que Jesus ele valorizou a vida, né? A vida, porque a vida que Deus nos concede é a criação dele, nós somos a criação de Deus. Então Jesus ele pegou também, né? Não jureis pela cidade, porque Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então nós vamos ver que Jesus ele classificou aqui de várias maneiras. Ele começou falando de Deus, depois ele foi para o céu, né, que é o trono de Deus. Depois do trono de Deus ele falou da terra, depois da terra Jerusalém. Nós vamos ver que gradativamente foi, né, começou com Deus e terminou um ser humano, né, porque ali Jesus está falando da sua criação, o céu que Deus criou, a terra, né, a nova Jerusalém, que é a cidade do grande rei, ou seja, Jesus é o grande rei, que vai reinar lá por 1000 anos, e falou também no ser humano. Então tudo isso que Jesus falou, né, o céu, a terra, a cidade de Jerusalém, o ser humano. Então o que Jesus falou, tudo é sagrado, porque tudo isso aí foi criação de Deus. Deus criou tudo isso, então tem um valor sagrado para Deus. Tem um valor muito sagrado. Então Jesus ele falou assim que nós não devemos jurar por nada. Ele fala assim, que seja sim o vosso sim, sim ou não, não, o que passar disso é procedência maligna. Então nós vamos ver que quando Jesus fala que a procedência maligna, porque a pessoa muitas vezes ela está mentindo. Olha, eu juro por Deus, a pessoa fala.
ela está mentindo, porque ela está jurando, eu juro pelos céus, ela está mentindo, né? Ela está mentindo, né? É comum muitas vezes a gente ver as pessoas falar isso aí no mundo, pessoas que não têm temor de Deus, falam, olha, eu juro por Deus que eu não fiz isso, eu juro por Deus que eu não fiz aquilo, tal. Então nós vamos ver no paganismo, né? As pessoas que não servem a Deus, os pagãos, o descrente, né? A pessoa que não serve a Deus, muitas vezes ela é comum, infelizmente, as pessoas jurarem pelo nome de Deus, muitas vezes blasfemar o nome de Deus, muitas vezes brincar com o nome de Deus, com aquilo que é sagrado. Então nós vamos ver por que Deus falou isso para o povo de Israel. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus ele sabia que o ser humano sem temor de Deus, o ser humano que está encharcado no lodo, no lodo do pecado, né? O homem, quando está espiritualmente morto, que não tem reverência a Deus, a tendência é ele tomar o nome de Deus em vão, ele jurar pelo nome de Deus, ele profanar o nome de Deus, escandalizar também o nome de Deus. E por falar em escândalo, nós vamos ver que tem muitos escândalos hoje em dia. Jesus falou assim, ai daquele porque veio escândalo. É melhor pegar uma pedra e amarrar no pescoço e lançar-se nas profundezas do mar. Ele falou que é melhor fazer isso. Imagine o pior, né? É lícito que venha escândalo, mas ai daquele porque vem escândalo. Então nós vamos ver que escândalo, o nome de Deus é blasfemado através do escândalo, né? As pessoas muitas vezes falam, eu não vou para a igreja porque esse crente fez isso, fez aquilo. E a pessoa começa muitas vezes a blasfemar o nome de Deus. O nome de Jesus é blasfemado por causa do mau testemunho, por causa do pecado, por causa dos escândalos. Então nós vamos ver que quando Deus falou dessa maneira, porque Deus ele conhecia o ser humano. Ele conhece o ser humano quando não tem reverência pela sua palavra, quando não tem reverência pelo seu nome, o homem escravizado pelo pecado, ele tem sim a tendência de jurar por Deus, de blasfemar o nome de Deus, não ter reverência com o nome de Deus, né? E até profanar o nome de Deus. Vamos aqui para o segundo tópico. Honrando o nome de Deus. Aqui no segundo ponto aqui. Qual seria o valor do nome de Deus para nós? Quando não vivemos à altura do nosso compromisso cristão, nós representamos mal a Deus. Arrastamos na lama o nome da família. O apóstolo Paulo falou de algumas pessoas que faziam isso nos seus dias, declarando: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aqui nós vamos ver aqui Romanos capítulo 2, 24, Paulo está falando lá do povo de Israel, dentro do contexto aqui que eu estou lendo, né? Aqui Paulo ele pega uma referência lá no livro do profeta Isaías, né? Essa expressão que ele fala aqui, quando ele escreve em Romanos, quando ele fala que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, foi por causa do povo de Israel, né? O povo de Israel lá no Antigo Testamento, o nome de Deus foi blasfemado, lá muitas vezes por causa do pecado do povo de Israel, né? Então nós vamos ver que quando Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre o povo de Israel, os religiosos daquela época, os fariseus, que negaram a Jesus, que mandaram crucificar Jesus, mandaram matar a Jesus. Ao invés de aceitar Jesus como Salvador, como Messias prometido, eles escolheram a Barrabás, né? Aquele bode foi solto lá, mas aquele bode representa o pecador, né? Jesus morreu no lugar de Barrabás. Barrabás ele representa nós, né? Quando nós estávamos lá mortos pelo pecado, né? Sem vida de Deus. Mortos, a palavra de Deus fala assim em Efésios no capítulo 2, mortos em nossos delitos, em nossos pecados contra Deus. E Jesus morreu na cruz do Calvário, ali, né? Quebrando a barreira da inimizade contra Deus. Quebrando a barreira, derrubando a barreira, e nós
E Paulo fala assim que pelo sangue de Jesus Cristo nós chegamos perto de Deus, ali para ter comunhão com Ele. Agora Ele nos aceita como filhos, através do sangue de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Ou seja, recebemos a herança, né? Recebemos a herança na mesma medida que Jesus, como Filho de Deus, também recebe. Glória a Deus por isso. Aqui chegamos aqui no final. Chegamos aqui no final de mais um estudo, né? Já está com 35 minutos aí de estudo. E antes aqui de finalizarmos aqui, eu quero pedir para você que chegou no final, para você que chegou no final desse estudo, dessa lição 4 de Escola Dominical, você que é professor, você que é aluno, você que gosta de aprender a Palavra de Deus, eu peço a você para se inscrever em nosso canal, deixe um comentário, deixe um like. Eu prometo que eu vou ler todos os comentários. Amém? Se inscreva no nosso canal e que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? A igreja que você congrega, a sua família, o seu pastor. Que Deus possa estar te abençoando a sua vida. É importante você se inscrever no canal, porque o próximo vídeo que nós vamos gravar, o YouTube vai notificar você quando nós publicarmos o nosso vídeo no YouTube. Na nossa próxima lição, lembra-te do dia do sábado, administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Então espero vocês, meus alunos, meus irmãos em Cristo, na lição 5, para que nós possamos estudar sobre o dia de sábado. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas lições aqui importantes para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva no nosso canal e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço, deixo a paz para você, do seu irmão em Cristo, presbítero Florival. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.